Então vamos começar logo nossa aula de hoje, porque a aula de hoje ela é importantíssima, né? E eu preciso que vocês compreendam bem, principalmente o que a gente vai ver hoje. Até porque para quarta-feira você vai precisar do assunto de hoje. Então hoje nós vamos ver como é que você faz uma integral dupla, só que em coordenadas polares. Então veja bem, o assunto principal de hoje ainda é integrais duplas. Não, o assunto principal nem é coordenadas polares, porque o correto aqui é que você já viesse com entendimento do que é coordenadas polares. Mas como eu sei que muita gente não viu ainda, então a gente primeiro vai fazer um resumo do que seria coordenadas polares e depois a gente vai ver como é que você integra em coordenadas polares, tá bom? Bom, então para isso, gente, eu vou começar, na verdade, com uma motivação, né? Ou seja, por que a gente vê coordenadas polares em cálculo 2? Então, vamos pensar aqui que a gente quer calcular uma integral. Deixa eu colocar aqui, isso aqui é só uma motivação, tá? Então, até aqui, o que a gente aprendeu? A gente aprendeu a calcular coordenadas integrais duplas, usando quando eu tenho um domínio retangular e quando eu tenho um domínio que é uma região geral. Isso a gente já sabe fazer. Então, sabendo disso, digamos que você quer calcular esta integral dupla de uma função contínua. Aí, isso aqui, como a gente sempre fala, né? Você tem que descobrir quem é o seu domínio, quem é a sua região de integração. Aí, vamos dizer que, nesse caso, a nossa região de integração é um disco. Pode pensar num disco de raio 1, não tem problema. Então, ó, essa daqui é a nossa região de integração. Até que tudo bem, né? Nada demais. Então, você quer integrar essa função, a região de integração dela é um disco, centro na origem e raio 1. Essa região aqui, ela é muito comum. Então, já é de se esperar que um dia você vai se deparar com ela. A pergunta que eu faço para você é, você já saberia integrar nessa região aqui? Você já saberia como seriam os intervalos de integração? Primeira coisa que eu te pergunto, isso aqui é um retângulo? Não, isso não é um retângulo. Mas, ainda assim, é uma região geral. Eu poderia colocar isso aqui dentro de um retângulo, fazer aquilo que a gente fez. Segunda pergunta que eu faço para vocês, isso daqui pode ser visto como uma região do tipo 1? O que vocês acham? Pode ser visto como uma região do tipo 1? Ou seja, eu poderia ver isso aqui como se fosse duas funções? A resposta é sim. Por que sim, professor? Olha só, qual é a equação desse disco, né? Ou melhor, qual é a equação só da circunferência, se você fosse fazer? Você diz, a equação da circunferência é x² mais y², nesse caso, ² a 1. Se eu isolasse o meu y aqui, você teria y igual a raiz de 1 menos x², só que aqui eu esqueci de colocar o mais ou menos essa raiz. O que significa mais ou menos? Que nesse caso eu tenho duas funções diferentes. Quando eu considero o mais, eu tenho uma função, e quando eu considero o menos, eu tenho uma outra função. Quando eu considero o mais, o que eu estou considerando? A circunferência só da parte de cima. Então, se eu estivesse considerando o mais, eu estaria considerando só essa parte aqui, ó, só a metade da circunferência. E se eu considerasse o menos, eu estaria considerando só essa parte de baixo. Então, nesse caso, eu poderia dizer que o meu y ao longo dessa região, o meu y ele está entre essas duas funções, entre o menos raiz e o mais raiz. Então, ele está limitado por essas funções. Aqui é menos. Tá, e o meu x? Agora é só olhar para o x. Depois que o y já está entre duas funções que dependem de x, o meu x eu olho para os intervalos dele. Então, o valor mínimo para x é menos 1 e o valor máximo é 1. Então, o meu x ele está entre menos 1 e 1. Então, isso daqui você poderia olhar como uma região do tipo 1, onde o seu y está limitado entre duas funções que dependem de x, e o seu x está limitado entre menos 1 e 1. Então, isso aqui descreve
essa região e descreve a sua região de integração. Beleza, então como é que ficaria a sua integral? Então, essa integral aqui ficaria assim. Ficaria. Como eu estou olhando com uma região do tipo 1, eu vou integrar primeiro em y, né? O y está entre essas duas funções. Então, aqui ficaria menos 1 menos x², aqui mais raiz de 1 menos x², o x entre menos 1 e 1, a minha função, e eu estou integrando primeiro em y, depois em x. E aí, você resolveria essa função. Então, perceba que para resolver uma questão dessa, você já conseguiria fazer isso, usando os conhecimentos que a gente sabe. Ah, professor, mas eu olhei isso aqui uma região do tipo 2. Poderia olhar? Poderia também. Era só isolar o x ao invés do y. Então, das duas formas, olhando como tipo 1 ou tipo 2, você conseguiria montar a sua integral dupla. E dependendo da função que tivesse aqui, você poderia resolver isso com tranquilidade ou não. Por que às vezes não? Porque note que depende da função que tiver aqui, até uma função simples, x, 1, né? Ainda assim, isso aqui lhe daria trabalho. Por quê? Porque olha os intervalos do y, menos raiz de 1 menos x², mais raiz de 1 menos x². Isso aqui, depende da sua questão, ia cair numa substituição trigonométrica, até para uma função simples. Então, perceba que nesse caso aqui, você saberia montar a integral, você saberia resolver a integral, dependendo da função que está aqui, mas pode acontecer de que essa integral ia lhe dar um trabalho, assim, muito grande. Então, perceba que integrar uma região dessa, a gente sabe fazer. Mas só que, ainda assim, às vezes, vai te dar um trabalho enorme. Então, ao invés de eu integrar do jeito que a gente estava integrando, eu vou mudar a minha estratégia para integrar. Eu vou fazer o que a gente chama de mudança de variável. A gente não faz isso no cálculo 1. Às vezes tinha uma função lá que você olhava para ela na integral e você fala, eu acho que essa daqui eu não sei trabalhar com ela. Mas aí se eu fizesse uma mudança de variável, se eu chamar u igual a x² menos 1, depois eu derivava, fazia a mudança e a minha integral ficava muito mais fácil. Vocês não faziam isso lá no cálculo 1? A mesma coisa aqui. Talvez eu consiga fazer uma mudança de variável de modo que a minha integral, para resolver, fique muito mais fácil. Então, na verdade, o assunto de hoje, a gente vai começar a estudar como é que você faz mudança de variáveis, só que no cálculo 2. E a primeira e única, pelo menos que a gente vai ver hoje, mudança de variável, é quando eu vou fazer uma mudança de coordenadas cartesianas, ou retangulares, como a gente chama, para coordenadas polares. Quando eu faço essa mudança, será que é só mudar? Será que é só chamar x de alguma coisa, y de alguma coisa, jogar na integral? Será que é só isso? Vocês vão ver que não é bem assim. Tem alguns detalhes matemáticos que a gente vai estudar a partir de agora. Entenderam essa motivação? Por que a gente vai estudar isso daí? Ok. Só que antes de eu já começar a fazer a mudança para coordenadas polares, eu vou precisar fazer um resumo para vocês do que são coordenadas polares, porque eu sei que nem todo mundo aqui viu isso ainda. Então, eu vou estudar aqui rapidamente com vocês o que seriam coordenadas polares, para poder a gente entrar no assunto de hoje mesmo, que é integrar a partir disso. Então, ó, vamos ver aqui rapidamente o que seriam coordenadas polares. Olha só, então, digamos que eu tenho aqui uma região bidimensional, tenho um plano, e dentro desse plano eu quero localizar um ponto. Então, digamos que eu tenho um ponto bem aqui, vou chamar isso aqui de ponto P, e eu quero localizar esse ponto. Normalmente, o que a gente faz? Por exemplo, eu quero dizer para você exatamente onde está esse ponto, mas sem ter que apontar. Ah, não, ele está bem aqui. Não. Eu quero dar algumas informações para você, de modo que você consiga localizar esse ponto. Ou seja, eu vou lhe dar as coordenadas desse ponto. Como é que a gente está acostumado a fazer? A gente está acostumado a localizar um ponto em uma região plana por meio de coordenadas cartesianas ou retangulares. O que seria isso? Para as coordenadas cartesianas, você precisa de dois eixos, que é o plano cartesiano. Nesse plano, você tem o eixo x e você tem o eixo y, que são eixos perpendiculares. Então, eu teria que fazer aqui, teria que escolher onde é que estava a minha origem, e aí eu faria o eixo y, faria aqui o eixo x,
Ou seja, montava aqui meu plano cartesiano, aí eu ia pegar esse ponto e projetar ele no eixo x. Ele ia me dar aqui um valor. Posso chamar isso aqui de x0. Depois eu ia pegar esse ponto e projetar ele no eixo y. Aí isso aqui eu ia chamar de y0. Então como é que eu localizo esse ponto? Em coordenadas cartesianas, ele é o ponto x0, y0. E aí você ia saber localizar esse ponto. Só que não existem só as coordenadas cartesianas para você localizar um ponto. Existe um outro jeito para você localizar ele. Esse outro jeito, você precisa apenas de um eixo. Você não precisa de dois eixos, x e y. Você precisa de um eixo só. Como seria isso? Então, imagina que eu quero agora localizar esse ponto bem aqui. Vou chamar ele de ponto Q. E eu vou te dar as coordenadas dele. Mas eu não vou te dar as coordenadas do jeito que você está acostumado. Não. Ao invés disso, eu vou escolher um ponto aqui, que nesse caso seria a minha origem. Só que agora eu vou chamar isso aqui de polo. Vou chamar isso aqui de polo. E eu vou fazer só um eixo a partir do meu polo. Então, ou seja, eu vou fazer aqui como se fosse uma reta, né? Orientada. Então, esse meu eixo aqui eu vou chamar de eixo polar. Então, esse aqui é o meu polo e esse daqui é meu eixo polar. Agora, a partir disso, eu vou te dar coordenadas para esse ponto aqui. Você vai dizer, professor, mas como é que o senhor vai fazer isso? Eu só tenho um eixo, cadê o eixo y? Eu não vou precisar do eixo y, porque aqui eu vou usar uma nova estratégia. Ao invés de eu fazer a projeção desse ponto Q no eixo polar, ao invés disso, eu não vou fazer isso. A primeira informação que eu vou te dar é qual é a distância do meu polo para esse ponto. Então, distância você já sabe, né? O que é distância? Você pega aqui o polo, você está aqui o ponto Q, então eu vou te dar a distância entre eles. Essa distância pode ser 2 metros, 1 centímetro, não sei. Essa distância eu vou chamar de R. Agora eu vou te perguntar, para eu te dar a distância R, eu precisei usar o eixo aqui? Não, só precisei da origem, só precisei do polo, só disso. Aí tu vai dizer, professor, então, mas para que serve esse eixo aqui? Porque não basta só eu te dar uma distância. Se eu te falasse assim, a distância para o polo é 1 metro, você já ia saber que é 1 metro daqui para cá? Porque poderia ser daqui para cá 1 metro, poderia ser daqui para cá, poderia ser daqui para cá. Então, como é que eu vou saber exatamente que o ponto que eu quero é 1 metro, só que daqui para cá? Como é que eu vou saber isso? Então, a segunda informação que eu vou te dar é o ângulo. Então, agora, eu vou te dar a informação do ângulo que essa reta aqui, essa distância, forma com o meu eixo polar. Esse ângulo aqui, eu vou chamar, deixa eu fazer de outra cor. Esse ângulo aqui eu vou chamar de ângulo θ. Então, agora, para eu localizar o ponto Q, as informações que eu vou te dar é, primeiro, a distância do meu polo para o ponto, e a segunda é o ângulo que eu formo com o meu eixo polar. A partir dessas duas informações, eu consigo também localizar qualquer ponto em uma região plana. Então, isso aí é um novo jeito de você enxergar a localização de um ponto. Quando eu estou localizando o ponto dessa forma, olhando para a distância e para o ângulo, isso aqui é o que nós chamamos de coordenadas polares. É assim que a gente faz. Agora, entender isso já é importante. Mas mais importante ainda é você entender qual é a relação entre as coordenadas cartesianas e as coordenadas polares. Ou seja, dá para eu misturar as duas coisas? Será que existe uma relação entre x e y com o r e o θ? É isso que a gente vai ver a partir de agora. Então, vamos lá. Vou fazer aqui no outro quadro. Então, digamos o seguinte, que você tem aqui as coordenadas cartesianas. Então, eu tenho o eixo x e eu tenho o eixo y. Além disso, vamos considerar que o meu eixo x ele coincide com o meu eixo polar. E digamos que eu quero, então, localizar um ponto que está bem aqui. Ponto P. Ok. Nesse caso, como é que eu faria em coordenadas polares? O que eu ia precisar dele? Eu ia precisar da projeção dele aqui no eixo x. Vou chamar essa coordenada de x. E eu também ia precisar da projeção dele aqui em y. Vou chamar isso aqui de y.
Isso eu localizaria ele por coordenadas cartesianas. Se fosse coordenadas polares, o que eu ia usar? Eu ia usar a distância da origem para o ponto, que eu vou chamar essa distância de R, e ia usar o ângulo formado aqui dessa distância com meu eixo polar, que nesse caso coincide com o eixo x. Então, até aqui tudo bem, né? Então, aqui eu tenho o x e y das coordenadas cartesianas e eu tenho o r e o θ das coordenadas polares. Agora, qual é a relação entre as coordenadas? Você está percebendo que a partir daqui eu poderia formar um triângulo retângulo, bem aqui? Olhando para esse triângulo retângulo, ó, eu vou desenhar ele aqui embaixo. Vou desenhar meu triângulo retângulo. Nesse triângulo retângulo, esse ângulo aqui vale θ, a minha hipotenusa vale r, essa distância aqui, ó, essa altura do triângulo, vale y, e esse outro cateto aqui vale x. Então, a partir daqui, eu consigo criar relações entre isso daqui. A primeira relação que eu vou usar é a relação do cosseno de θ. Cosseno de θ é igual ao cateto adjacente, que é x, sobre hipotenusa. Então, quando eu faço cosseno de θ, eu sei que o cosseno de θ é igual ao cateto adjacente, que é x, sobre hipotenusa. Isolando o x aqui, o que eu escrevo? X é igual a r vezes cosseno θ. Então, já vou colocar aqui o resultado final. Então, olha só, a primeira relação que eu tenho entre eles, usando relações trigonométricas nesse triângulo, que é um triângulo retângulo, é que o meu x é igual a r cosseno θ. Tudo bem? Aplicando o seno desse ângulo aqui, ficaria y sobre r. Isolando o meu y, então o meu y ficaria r seno θ. Tudo bem, gente? Então, a partir daqui, ó, se eu te desse as coordenadas de um ponto em coordenadas polares e pedisse para você transformar para coordenadas cartesianas, o que você poderia fazer? Você poderia usar essas relações aqui. Por exemplo, digamos que eu te digo assim, olha, te dei essas coordenadas. A coordenada é 2 e π sobre 2. Aí eu te falo, olha, isso aqui são coordenadas de um ponto, só que essas coordenadas aqui são coordenadas polares. Como é que você localizaria esse ponto? Ou você usaria já as coordenadas polares, o que você tem que fazer? Você vai ter que pegar, está aqui o eixo polar. Está aqui o eixo polar. Qual é a distância da origem até o ponto? É 2. Aí você marcaria 2 aqui. Só que eu vou rotacionar π sobre 2. Um ângulo de π sobre 2. Π sobre 2 é 90 graus. Então, a partir daqui, eu ia rotacionar essa distância 90 graus. E aí, o meu ponto ia parar bem aqui. Então, esse é o ponto que eu ia localizar, usando diretamente as coordenadas polares. Eu ia fazer uma distância de 0 a 2, depois eu ia rotacionar π sobre 2, rotacionando no sentido anti-horário. Ia chegar nesse ponto bem aqui. Só que se você falar, não, professor, eu não gosto de coordenadas polares, eu quero fazer em coordenadas cartesianas. Como é que você faria? Bom, isso aqui é o r e esse aqui é o θ. Então, na hora que você fosse transformar aqui, como é que ficaria? Ficaria x igual a r, que é 2, vezes o cosseno de π sobre 2. Quanto é o cosseno de π sobre 2? É 0. Cosseno de π sobre 2 é 0. Então, ficaria x igual a 2 vezes o cosseno de π sobre 2, que é 0. Então, o x seria 0. E o y? O y ficaria 2 vezes o seno de π sobre 2. Só que o seno de π sobre 2 é 1. 1 vezes 2 é 2. Então, esse mesmo ponto, se eu quisesse localizar ele em coordenadas cartesianas, eu faria o plano cartesiano, marcaria em x 0, x é 0, em y é 2. Então, ficaria mais ou menos aqui. Então, esse seria o ponto P, que é o mesmo ponto que eu fiz anteriormente, só que usando as coordenadas polares. Então, perceba que são dois jeitos de você localizar o mesmo ponto, só que usando coordenadas diferentes. Estão entendendo até aqui? Tá tudo bem? Sei que é uma coisa nova para muita gente, né? Mas é uma coisa interessante, não deixa de ser, né? Então, isso aqui são jeitos de você localizar um ponto usando ou coordenadas polares ou coordenadas cartesianas, que também são chamadas de retangulares.
E aqui existe uma relação entre elas, onde se eu te der as coordenadas polares, você consegue transformar para coordenadas cartesianas usando essas duas equações aqui. Professor, mas e se fosse o contrário? Por exemplo, se eu te dei coordenadas cartesianas e eu peço para você, transforma em coordenadas polares, que relações eu usaria? Bom, na verdade, existem outras relações que eu posso tirar desse triângulo aqui. Vou apagar aqui meu exemplo, tá, gente? Só para ter um espacinho. Olha, olhando ainda para o meu triângulo retângulo, eu poderia tirar mais outras informações. Por exemplo, eu poderia usar aqui o teorema de Pitágoras. Não é verdade? Então, ficaria r ao quadrado é igual a x ao quadrado mais y ao quadrado. Então, escreva aqui, r ao quadrado mais x ao quadrado, r ao quadrado é igual, errei tudo aqui, deixa eu apagar, r ao quadrado é igual a x ao quadrado mais y ao quadrado. Então, ó, por exemplo, se eu te dei coordenadas cartesianas, eu disse, o x é 3, o y é 4. Joga aqui e você vai achar o valor de r. Claro, mas nesse caso você teria que assumir ou que o r é positivo. Assumindo que o r é positivo, então o r te daria um valor. Só que existe ainda uma outra relação aqui. Eu poderia usar a tangente do meu ângulo. Se eu usasse a tangente de θ, ficaria assim, ó, tangente de θ é igual a y sobre x. Cateto oposto sobre cateto adjacente. Então, a partir dessas relações, eu conseguiria transformar coordenadas cartesianas para coordenadas polares. Você vai ver que, dependendo do exercício das coordenadas polares, ele vai te dizer, olha, considere que o θ é entre 0 e 2π, ou então considere que o r é positivo. Isso é para sempre sair um único valor aqui de r de θ, mas são detalhes também. Mas as relações aqui são essas. As primeiras relações e aqui as outras relações. Então, daqui você transforma de polares para cartesianas. E aqui, normalmente, a gente usa para transformar de cartesianas para polares. Sabendo disso, gente, só para encerrar essa parte inicial aqui, eu só vou dar alguns exemplos de curvas polares, só para a gente ir se acostumando com esse assunto. Então, ainda não é o assunto de hoje, é só uma introdução ainda. Então, vamos aqui para o primeiro quadro de novo. Deixa eu apagar aqui nossa motivação, creio que todo mundo já ficou bem motivado para estudar aqui as coordenadas polares, integrais duplas, né? Bom, então vamos aqui ver exemplos de curvas polares, ou melhor, gráficos em coordenadas polares. Como é que seria isso? Curvas polares. Gente, eu já disse, mas eu repito, tá? Esse assunto aqui é o mais importante dessa semana, e na verdade ele vai acompanhar vocês na outra semana também. Né? Por isso que eu tento motivar, tento mostrar que é importante isso daqui. Vamos lá, eu vou dar aqui alguns exemplos. Ó. Exemplo 1. Se eu pedisse para você, desenhe para mim essa curva polar, R igual a 4. Se eu pedisse para você, faça o gráfico, faça um esboço do gráfico dessa curva polar. Eu já estou te adiantando que essa curva é uma curva polar. Então, você tem que olhar isso aqui como se fosse já coordenadas polares. Aí você vai dizer, professor, poxa, mas eu só sei coordenadas cartesianas. Mas isso aqui é uma curva polar. Mas digamos que, vamos fazer uma comparaçãozinha aqui. Digamos que isso aqui fosse coordenadas cartesianas, como vocês estão acostumados. Ou seja, imagina que você tivesse aqui o eixo y, o eixo x, só que aqui nesse caso seria o eixo θ e o eixo r, por exemplo. Se isso aqui fosse coordenadas cartesianas, como vocês estão acostumados, por exemplo, y igual a 4, como seria o gráfico disso daqui? Em cartesianas mesmo, como é que seria? Muito bem, ou seja, uma função constante, né? Caso y igual a 4, seria o quê? Uma reta horizontal. Então, em coordenadas cartesianas, o gráfico disso daqui seria isso aqui. Uma reta horizontal, cortando o eixo y aqui no 4. Se fosse, repito, se fosse coordenadas cartesianas. Se fosse. Mas agora eu tenho que olhar isso daqui como uma coordenada, como uma curva polar. Então, volto aqui, faço aqui os meus eixos. Olhando isso aqui como uma curva polar,
esse R aqui é o quê? Não é a distância da origem até o ponto que eu quero? Né, a distância. Então, nesse caso aqui, em coordenadas polares, eu tenho que olhar para o gráfico, para uma curva, que sempre me dá a mesma distância, ou seja, da origem até os pontos, sempre vai dar igual a 4. Só que esse raciocínio de pegar todos os pontos que estão equidistantes da origem, né, a partir de um valor, isso te dá um gráfico do quê, gente? De uma circunferência. Então, se eu for pegar aqui, plotar todos os pontos que estão à mesma distância da origem, igual a 4, o que eu faria? Eu teria que pegar e fazer uma circunferência. Tem que fazer aqui uma circunferência. Ok? Como é que eu chegaria nesse valor aqui? Eu poderia usar aqui, ó, as minhas relações. Eu não disse que o R é 4? Então, ficaria x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a 4 ao quadrado. Aí aqui você já ia saber, que é uma circunferência de centro na origem e raio 4. Então, eu vinha, volto para cá, e já sei que aqui o meu raio é 4. Por quê? Porque da feita que eu transformei, ficou 4 ao quadrado igual a x quadrado mais y ao quadrado. Isso daqui já não é mais coordenada cartesiana. Isso aqui já é coordenadas polares. Deu para entender a diferença aqui? Se você olhar isso aqui como se fosse cartesiana e se você olhar isso aqui como se fosse coordenadas polares, tem uma diferença grande. Né? Então, aqui o gráfico seria só uma reta horizontal. Aqui o gráfico já tem uma circunferência. Então, já tem uma diferença bem considerável aqui. Vamos ver outro exemplo, só para a gente se acostumando. Exemplo 2. Exemplo 2. Vamos dizer que eu quero que você esboce a curva polar θ igual a π sobre 4. Agora, gente, olhando isso aqui como uma curva polar, o que é constante agora é a minha angulação, é o meu ângulo. Então, eu quero pegar todos os pontos que estão justamente com esse mesmo ângulo, que é o π sobre 4. Π sobre 4 em graus, até esqueci como falar, em graus, é quantos graus? 45 graus. É 45 graus. Então, você vem aqui, ó, faz aqui o seu plano cartesiano como você está acostumado, só que aqui você vai pegar os pontos que tem sempre esse ângulo de 45 graus. Então, por exemplo, você ia pegar esse pontinho bem aqui, ó, esse ponto daqui para cá de forma 45 graus. Esse ponto aqui também, esse ponto aqui também, esse ponto aqui também. Então, se eu fosse unir todos os pontos que estão na mesma angulação aqui, o que vocês acham que ia dar aqui esse desenho? Ia dar uma reta. Uma reta, aqui ó, uma reta cortando a minha origem, e se você reparar, esse ângulo aqui é o ângulo de π sobre 4. Só que aqui, gente, tem um detalhe, tá? O meu R, ele pode ser ou positivo ou negativo. Se eu considero ele positivo, é porque eu estou considerando esses pontos aqui, do primeiro quadrante. Se o R é negativo, aí eu já considero o que está aqui no terceiro quadrante, tá? Então, aqui para R positivo, aqui para R negativo. Só que nesse caso, ele não especificou qual R ele quer. Como ele não especificou, eu estou considerando todos para R positivo e R negativo. Então, juntando o primeiro quadrante com o terceiro quadrante, eu obtenho essa reta aqui. Que, na verdade, essa reta aqui é a reta identidade. Como é que você chegaria nisso aqui pelas relações? Bora voltar para cá. Era só usar essa relação bem aqui, ó. Tangente de θ é igual a y sobre x. O θ não é π sobre 4? Quanto é a tangente de π sobre 4? É 1. Então, ficaria 1 igual a y sobre x. Y igual a x, que é a minha função de identidade. Então, voltando, ó, faria tangente de π sobre 4 é igual a y sobre x. Só que isso daqui é igual a 1. Então, ficaria y igual a x. Está aqui. Em coordenadas cartesianas, é esse gráfico aqui. Em coordenadas polares, é essa curva aqui. Mas o desenho é o mesmo. Entenderam? Vou fazer um último exemplo aqui, para a gente encerrar essa primeira parte. Só que esse exemplo é o mais divertido de todos. Vou mostrar para vocês. Se você reparar, até aqui eu só dei exemplo onde a minha curva polar era sempre uma constante.
né? Ou r era constante ou θ era constante, mas nem sempre vai ser assim. Poderia te dar esse outro exemplo aqui, ó. Exemplo 3. Eu faria r é igual a 1 mais seno θ. Olha só, esses aqui são os mais interessantes. Então, nesse caso, eu pedi a você, olha, faça um esboço do gráfico disso daqui. Agora, note que o r não é mais constante. O r não é igual a 1. Não, o r é 1 mais seno θ. Então, aqui você percebe que agora o r está em função de θ. O que é normal, né? Porque normalmente o y está em função de x, não é o normal. Então, o r também pode estar em função de θ. Isso não impede nada o desenho da curva polar. Ok. Agora, para esse gráfico aqui, eu vou fazer dois de novo. Eu vou fazer o gráfico como se fosse coordenadas cartesianas, depois eu já faço como coordenadas polares. Eu vou fazer isso até porque o gráfico em cartesianas vai me ajudar a desenhar em coordenadas polares, ok? Então, vamos imaginar primeiro que isso aqui são coordenadas cartesianas. Então, eu venho aqui, coloco aqui meus dois eixos. Aqui seria o meu eixo θ, aqui seria o meu eixo R. Lembrando que aqui eu estou considerando coordenadas cartesianas. Ok, aí como é que você plotaria esse gráfico aqui, como você já estava acostumado em coordenadas cartesianas? Isso aqui é o quê? É uma senoide, né? Isso aqui é uma senoide, só que deslocada uma unidade no eixo Y. Vamos marcar aqui alguns pontos principais, né? Vamos dizer, deixa eu colocar aqui como sendo π sobre 2. Vou colocar aqui como sendo o π. Aqui eu vou colocar 3π sobre 2, né, que são pontos importantes. Vou estender um pouco mais essa reta aqui. E vou colocar bem aqui o 2π. 2π. Ok, aí eu faço, né? Para o θ igual a 0, o r era 1. Então, digamos que o meu 1 está bem aqui. Então, eu marcarei esse pontinho aqui. Aí, já para o θ igual a π sobre 2, o seno de π sobre 2 é 1. Então, ficaria 1 mais 1 é 2. Então, chegaria nesse ponto aqui em cima, onde o valor aqui é 2. Já para π, né, volta para π aqui, esse caso ia dar 0 de novo. Então, 0 mais 1 é 1. Volto para o 1. Aqui eu estou fazendo mais rápido porque é coordenadas cartesianas, tá, gente? Aí aqui 3π sobre 2. Seno de 3π sobre 2 vai dar menos 1 agora. Menos 1 mais 1 é 0. Então, a imagem ficaria bem aqui. E, por último, voltando para 2π, aqui ficaria 0 e aqui voltaria para 1. Se eu fosse desenhar isso daqui, eu teria o gráfico de uma senoide, só que deslocada. Isso em coordenadas cartesianas. Agora vem a melhor parte. Fazer essa curva polar em coordenadas polares, como ela de fato é. Como é que ficaria isso? Vamos lá, vamos fazer com calma. Vou colocar aqui de novo os eixos, só porque a gente sempre está coincidindo, né? Os eixos das coordenadas cartesianas com o eixo polar. Ok, olha lá, agora eu vou olhar para essa curva aqui, só que agora eu vou olhar na perspectiva de coordenadas polares. Então, vamos entender. Olhando na perspectiva de coordenadas polares, esse θ aqui já não é mais projeção de eixo. Não, o θ é o quê? É o meu ângulo. É o ângulo que eu formo aqui com o eixo horizontal. Tudo bem? Então, olha só. Quando esse θ é 0, o que significa o ângulo ser 0? Significa que a minha distância ela não saiu aqui do eixo polar. Vocês concordam comigo? Então, eu estou em cima do eixo polar. Então, quando o meu θ é 0, quanto vale o r? Vale 1. Tá? Então, quando eu não tenho angulação aqui, quando o meu ângulo é 0, com o meu eixo polar, a minha distância da origem até o ponto vale 1. Então, eu venho aqui e marco o meu ponto 1. Vou colocar ele mais ou menos bem aqui. Digamos que esse aqui é 1. Tá? Então, em coordenadas polares, esse aqui seria o ponto r igual a 1, θ igual a 0. Ou seja, quando a minha angulação aqui é 0, a minha distância é 1. Tudo bem? Então, esse aqui é meu ponto. Só que aí,
o meu ângulo ele vai mudando, sempre no sentido anti-horário. Então, aqui, ó, conforme o meu ângulo vai mudando, aqui o ângulo era 0. Aí eu já começo a rotacionar ele aqui, ó, a minha distância. Só que conforme eu rotaciono aqui a minha distância, conforme o meu ângulo vai mudando, a minha distância vai mudando. Porque a distância ela vai conforme isso daqui. Então, ó, no primeiro quadrante, conforme eu vou aumentando aqui o meu ângulo, esse valor do seno vai aumentando. Vocês concordam comigo, então, que a distância da origem até o meu ponto ela está aumentando, conforme eu vou percorrendo aqui no meu ângulo de 0 até π sobre 2? É, né? Até quando eu chego no ângulo de π sobre 2, que é o ângulo de 90 graus, ou seja, quando eu estou bem aqui, quanto é a minha distância da origem até o ponto? Vai ser 1 mais seno de π sobre 2. Vai ser 1 mais 1, que é igual a 2. Então, venho aqui e marco o meu ponto 2. Então, esse ponto 2 também faz parte da curva. Se você tiver em dúvida, ó, a gente olha o nosso gráfico aqui. Porque quando o meu ângulo é 0, a minha distância é 1. Está aqui. Meu ângulo era 0, minha distância é 1. Quando o meu ângulo era π sobre 2, ó, conforme eu vou caminhando no primeiro quadrante, a minha distância vai aumentando. É como se eu estivesse aqui, só que o raio, conforme eu vou caminhando aqui, o meu raio vai aumentando, 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 até que quando eu chego em π sobre 2, a distância é 2. Só que no segundo quadrante, ó, conforme eu vou caminhando de π sobre 2 para π, o que acontece com a minha distância? Ela vai diminuindo. A minha distância volta a diminuir quando eu estou entre π sobre 2 e π. Ou seja, quando eu estava nesse ângulo aqui, de π sobre 2, e eu começo a percorrer no ângulo para π, começo a caminhar daqui para cá, a minha distância ela vai diminuindo. Porque o meu seno, no segundo quadrante, o valor dele vai diminuindo. Até que eu volto, quando eu chego no meu ângulo de π, onde é que está o ângulo π aqui? Eu voltei para cá, sentido negativo. Quando eu estou no meu ângulo π, o meu raio, ou seja, a minha distância, volta para 1. Então, quando eu estou aqui do outro lado, a minha distância volta a ser 1. Então, eu marco o meu pontinho bem aqui. Esse ponto aqui seria o menos 1, digamos. Estão entendendo como é que a gente está caminhando? Então, no primeiro quadrante, ó, a minha distância vai aumentando. Eu estava aqui no 1, aumenta, 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 até chegar em 2. No segundo quadrante, ela volta a diminuir. Ó. Ela diminui, 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 até chegar em 1. A distância aqui é 1. De 0 para menos 1, a distância é 1. E no terceiro quadrante? No terceiro quadrante, ó, conforme o meu ângulo continua caminhando, no terceiro quadrante, o meu seno continua diminuindo. O meu seno continua, a parte daqui, ó, o meu seno já é negativo. A tal ponto da minha distância, ela vai passar de 1 para 0. Então, daqui, no terceiro quadrante, quando eu estou bem aqui e passo para cá, a minha distância passa de 1 para 0. Ela vai diminuindo, 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 até chegar em 0. Então, aqui seria o ponto 0. E, por último, no quarto quadrante, a minha distância vai aumentando, aumentando, aumentando de novo, até voltar para 1. Então, esses 4 pontos são os pontos que vão formar a minha curva polar. Agora, bora fazer o traço, né? Então, ó, no primeiro quadrante, eu estava aqui no 1 e eu passei para 2. Então, a minha curva seria mais ou menos isso daqui. Ó, então, conforme eu vou caminhando aqui no ângulo, esse meu raio ele vai aumentando de tamanho até chegar em 2. No segundo quadrante, esse raio ele vai diminuindo até chegar em menos 1. Então, seria algo mais ou menos assim. No terceiro quadrante, essa distância vai de 1 para 0, conforme eu vou caminhando daqui para cá. Então, seria uma curva mais ou menos assim. Né? Ou seja, você vai caminhando, ele vai diminuindo, diminuindo até chegar em 0. E no último quadrante, a distância passa de 0 de volta para 1. Então, a distância volta a crescer, fazendo este desenho aqui. Ó. Isso daqui. Então, esse daqui seria o meu gráfico, considerando agora coordenadas polares. Esse seria o meu desenho. Então, esse aqui é o meu gráfico em cartesianas, esse aqui é o meu gráfico em coordenadas polares. Esse gráfico aqui ele tem um nome específico, o nome dele é cardioide, que é o formato de um coração. Então, aqui, ó, você vem, você já sabe, tá, esse daqui é o cardioide. Então, pelo menos, ó, você sai daqui hoje já sabendo a curva polar do coração.
Então, você pode até se declarar. Chega com a pessoa e fala, olha, R igual a 1 mais seno θ. Ela não vai entender, você vai plotar o gráfico e vai aparecer o coração. Ah, mas está invertido. Não, depois, com o tempo, a gente vai aprender a mexer nessas curvas, de modo que eu consiga fazer a simetria dela e eu, pronto, inverto o coração, né? Multiplicando por -1 e tudo mais. Mas, isso daqui, ainda assim, mesmo que o cardioide esteja de cabeça para baixo, ele poderia estar de lado, poderia estar de cabeça para cima, do outro lado, mas ainda assim, é o nosso cardioide. Tudo bem, gente? Tem para entender mais ou menos como é que funciona? Ó, a gente vai se deslocando pelo ângulo e o raio vai aumentando e diminuindo. É assim que funciona. Conforme você vai mudando o ângulo, o raio aumenta ou cresce. Se o raio chegar a ser negativo, aí o desenho já fica do outro lado. A gente vai fazer alguns exemplos assim, não hoje, mas a gente ainda vai ter outras aulas que o raio vai ser negativo e a gente vai precisar colocar o ponto do desenho do outro lado. Tá? Mas, por enquanto, a gente vai ficar com esse exemplo aqui. Bom, pronto. Com isso, a gente encerrou nossa introdução. Agora a gente vai para o assunto mesmo de hoje, né? Porque isso aqui é só para vocês terem uma noção de coordenadas polares. Mas lembra qual é a nossa motivação? Nossa motivação é como é que eu mudo, lá na hora de integrar, como é que eu mudo para coordenadas polares. E quando eu mudo para polares, o que acontece com a minha integral? Ela sofre alguma mudança? Então, esse é o foco a partir de agora, que é o nosso foco principal. Ok? Então, agora sim a gente vai para o slide. Então, a gente passou quase uma aula inteira aqui nessa introdução, mas ela era necessária, não tinha como eu não falar disso. Então, vamos para cá. Aula 24, nós vamos estudar integrais duplas em coordenadas polares. Bom, primeiro, eu quero falar com vocês o que acontece com uma integral quando eu faço uma mudança de variável. Depois que a gente conversar sobre isso, a gente vai aprender como é que muda para coordenadas polares. Integral, tá? Porque só mudar as coordenadas você já sabe fazer. Agora, como é que muda uma integral de retangulares, de coordenadas cartesianas, para coordenadas polares? Então, primeiro, ó, digamos que eu quero fazer uma mudança de variável geral, não necessariamente coordenadas polares. Digamos que você tem uma função e você quer mudar as variáveis dela. Você pode fazer isso? Pode. Você fazer isso no cálculo 1, você pode fazer isso aqui no cálculo 2. Então, ó, considere uma mudança de variável dada por uma transformação t. Então, t, na verdade, é uma aplicação. Eu chamo de transformação porque eu estou transformando as coordenadas, digamos assim. Tá? Então, digamos que você tem uma transformação t, onde você estava trabalhando com as coordenadas u e v, agora você vai trabalhar com as coordenadas x e y. Nesse caso, então, a sua variável x ela está em função das variáveis u e v. A mesma coisa aqui, ó, a sua variável y. Você tem que escrever ela em função das variáveis u e v. Só para vocês terem uma noção melhor, bora voltar aqui para o quadro. Bora voltar aqui para o quadro, o terceiro quadro. Se eu quiser mudar de coordenada, isso falando de integral já, se eu quisesse transformar coordenadas cartesianas para polares, a primeira coisa que você tinha que fazer é escrever x e y em função de r θ. Já que você quer mudar para r θ, então você tem que escrever x em função de r θ, você tem que escrever y em função de r e de θ. Mas isso a gente já sabe fazer. É isso daqui. Você concorda comigo que quando eu escrevo x igual a r θ, não é como se x dependesse de r e dependesse de θ ao mesmo tempo? Então eu estou escrevendo x em função de r e de θ. Quando eu escrevo assim, eu não estou escrevendo y em função de r e de θ? Então, esse é o primeiro passo. Então, quando eu for transformar para coordenadas polares uma integral, eu já vou ter que escrever no lugar do x, r cosseno θ. No lugar do y, r seno θ. Então, é assim que funciona uma transformação. É assim que funciona uma mudança de variável. Então, aqui eu já estou começando a transformar as variáveis. Tá, então, bora voltar para cá agora. Então, ó, geometricamente falando, fazer essa transformação é como se você estivesse mudando de região. Então, é como se você estava numa região assim, numa região S, e agora a sua região de integração, quando você muda as variáveis, fica assim. O que é normal, porque vocês lembram quando estava transformando coordenadas cartesianas para polares, o gráfico delas não dava uma coisa diferente? Dava uma coisa diferente. Então, aqui é a mesma coisa. Quando você muda de variáveis, é como se você estivesse mudando o formato da sua região de integração.
É como se você estava trabalhando com essa região e agora você passa a trabalhar com essa, ou vice-versa. Você estava trabalhando com essa e agora você passa a trabalhar com essa. Só que você vai me dizer, professor, mas obviamente, se eu mudo de região, o formato dela, não é a mesma coisa, ou é a mesma coisa? Não, de fato, não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Por exemplo, trabalhar com uma região, por exemplo, retangular, não é a mesma coisa que trabalhar com uma região circular. Isso é óbvio. Porém, como é que eu consigo mudar as variáveis, mudar a região de integração e ainda assim a minha integral dá certo? Ainda assim, se eu fizer as integrais por uma coordenada e depois fizer por outra coordenada, vai dar o mesmo resultado. Como é que eu consigo fazer isso? É porque, na verdade, quando você muda as variáveis, não é só você escrever, por exemplo, x em função de r cosseno, y em função de r e θ. Desculpa, x em função de r e θ. Y em função de r e θ. Se fosse só isso, beleza. Você colocava na integral, acabou, você resolveu a integral. Mas não é bem assim. Quando você muda de uma região para outra, você precisa do que a gente chama de fator de correção. Quando você muda de uma região para outra, tem que ter alguma coisa ali que vai corrigir o resultado final, para que o resultado final seja o mesmo se você tivesse feito de outro jeito. Tá? Esse fator de correção, quem vai exercer esse papel é o que nós vamos chamar de jacobiano. Tá? Então, é um termo técnico, é um termo matemático, mas, por enquanto, eu vou definir o que é o jacobiano e eu já adianto para vocês que ele é importante, porque ele que vai ser o meu fator de correção. E, na verdade, eu vou mostrar para vocês, isso aqui é um plot twist já, vocês já trabalhavam com o jacobiano antes, só que vocês não sabiam. Tá? Então, eu vou falar com vocês daqui a pouco. Mas primeiro eu vou dizer o que é o jacobiano. Então, vamos definir aqui o jacobiano. Então, olha só. O jacobiano de uma transformação, de uma mudança de variáveis, nada mais é do que o determinante dessa matriz aqui. Tá? Então, o jacobiano é o determinante de uma matriz. Nesse caso, é uma matriz 2 por 2, porque eu estou com uma integral dupla. Então, jacobiano é o determinante dessa matriz aqui. A gente vai calcular daqui a pouco o jacobiano, mas, por enquanto, entenda que o jacobiano é esse determinante aqui. Então, olha só. Quais são os elementos do jacobiano? São as derivadas parciais de x e de y em relação às novas variáveis. Então, por exemplo, bora voltar aqui para o quadro. Se eu quisesse, e eu vou fazer isso daqui a pouco, se eu quisesse calcular o jacobiano para essa mudança de variável, eu teria que derivar x em relação a r, depois eu ia derivar x em relação a θ. Eu ia derivar y em relação a r, depois eu ia derivar y em relação a θ. Isso ia montar para mim uma matriz 2 por 2. E quando eu fizesse o determinante dessa matriz, eu ia ter o jacobiano para essa mudança de variável. Tudo bem? É isso que a gente vai fazer. Então, o jacobiano, ele é o nosso fator de correção. Sabendo disso, agora sim eu vou mostrar um teorema da mudança de variável. Então, olha só o teorema aqui. Teorema bonito, inclusive, né? Então, teorema de mudança de variáveis. Suponha que T seja uma transformação. Quando você falar de transformação, pense numa mudança de variáveis. Então, suponha que você fez uma mudança de variáveis. E, claro, o seu jacobiano é não nulo, tá? O jacobiano não pode ser zero, porque senão não vai dar certo aqui. Tá, e aí você mudou a região, né, de integração. Você estava numa região R e passou para uma região D. Então, olha como é que vai ficar a sua integral. A sua integral, você vai colocar no lugar do x, ele em função de u e v, no nosso caso de r e θ. No lugar do y, você vai colocar ele em função de r e θ. Isso aqui já não seria novidade para a gente, porque a gente já esperava que isso ia acontecer. Mas olha quem aparece aqui. Justamente o nosso jacobiano. Então, você faz a mudança e multiplica pelo jacobiano. Eu só não entendi. Só que você já fazia isso. Quer ver? Vamos lembrar aqui do cálculo 1. Vamos aqui para o quadro. Oi? Você tem uma pergunta? Justamente. Não só o limite de integração, como o Claudio está falando, mas tem outro detalhe, que é o jacobiano, que eu vou falar agora para vocês. Olha só. Em cálculo 1, você tinha lá uma integral. Integral, sei lá, raiz de 1 mais x², aqui vezes x, dx, intervalo de 0 a 1, por exemplo. Tanto faz, 0 a 1. Como é que você fazia uma integral dessa? Você não fazia por substituição? Só que na substituição, o que você estava fazendo era mudar a variável. Porque antes você estava trabalhando com a variável x, agora você vai trabalhar com uma variável u. Não era assim que você fazia? Então, você pegava aqui, ó,
você chamava isso daqui de U. Aí você fazia U igual a 1 mais x quadrado. Isso daqui você já estava mudando a variável. Você estava com a variável x, vai ficar com a variável u. Aí, nisso, o intervalo de integração ia mudar agora, né? Como é que ficaria o intervalo de integração? Quando x é 0, o meu u é 1. Aí você colocava 1 aqui. Quando x é 1, o meu u era 2. Eu colocava o 2 aqui. Aí aqui ficaria raiz de u, né? Já que no lugar do 1 mais x quadrado ficaria igual a u. Até aqui tudo bem. Mas não era só isso. O que você fazia depois disso daqui? Você não fazia a derivada? Você calculava o diferencial du. O que é o diferencial du? Não era a derivada disso daqui, que é 2x dx? E aí você substitui aqui x dx por du sobre 2 aqui nessa integral, então ficaria du, e aqui ficaria o sobre 2. Só que, gente, isso daqui que vocês faziam era o jacobiano, só que do cálculo 1, porque você não está derivando, né? O jacobiano não é um determinante de uma matriz, onde na matriz não tem as derivadas parciais, só que no cálculo 1, você está em uma variável só. Então, a sua matriz não ia ser 2 por 2, a sua matriz ia ser o quê? 1 por 1. Então, no final das contas, você só tinha que derivar a sua função. Então, isso aqui já era o jacobiano. E isso daqui é o fator de correção, porque se você não colocasse isso daqui, você só colocava no lugar do dx du, você não ia conseguir, você poderia conseguir, mas você não ia ter o resultado exato. Entenderam? Então, em cálculo 2, o raciocínio é o mesmo, só que agora o meu jacobiano é uma matriz 2 por 2. É isso que acontece. Agora, perceba o seguinte, assim, eu poderia escolher aqui hoje duas abordagens diferentes com vocês. Tanto que no material de vocês, tem uma outra abordagem lá. Eu poderia começar a calcular a integral em coordenadas polares fazendo aquela partição, só que agora é do meu retângulo polar. Mas eu não quis fazer isso, pelo menos hoje, poderia ter feito. Ao invés disso, eu te mostrei um teorema. Por quê? Porque esse teorema é o caso mais geral. Então, toda vez que você quiser fazer uma mudança de variáveis, você pode usar o teorema. Então, ele não ia valer só para coordenadas polares, ele ia valer para qualquer mudança que você fosse fazer. Então, por isso que eu optei por esse caminho, pelo menos hoje. Né? E claro que a gente não vai demonstrar um teorema, a gente só vai usar ele mesmo como nossa ferramenta principal de mudança de variável. Bom, então, sabendo disso, vamos fazer aqui um exercício, onde nós vamos usar o teorema de mudança de variáveis para coordenadas polares. Então, se eu mudar para coordenadas polares, como é que vai ficar a minha integral? É isso que a gente vai fazer a partir de agora. E depois, a gente vai finalmente calcular integrais a partir disso. Então, vamos lá, exercício. Olha só, eu tenho, o que ele quer que eu faça? Eu tenho uma integral dupla aqui, de uma função que já está em coordenadas cartesianas, que é como eu estou acostumado. Agora a gente já pode vir aqui para o quadro. Aí, eu quero transformar essa integral dupla. Perceba que a minha função aqui, ela depende de x e de y. E eu quero fazer uma mudança de variável. Eu não quero mais que nessa integral apareça x e y. Eu quero que apareça r e θ. É isso que eu quero. Como é que eu faço isso? Bom, primeiro, eu tenho que saber qual é a relação de x e y com as variáveis r e θ. Só que eu já sei, porque a gente já viu isso daqui. Então, a primeira coisa que eu tenho que saber é qual é a relação, mas eu já sei. X é igual a r cosseno θ e y é igual a r seno θ. Então, se eu quiser transformar essa integral para essas coordenadas polares, onde tiver x, eu vou ter que colocar r cosseno. Onde tiver y, eu vou ter que colocar r seno. Esse é o primeiro passo. Mas não basta só isso, eu ainda tenho que calcular o meu jacobiano. Como é que seria o jacobiano para esse caso aqui? Olha, o jacobiano, a notação que a gente está usando é essa, né? Transformando de x e y para r θ. Isso aqui é só uma notação, tá, gente? Mas principalmente saber o que é o jacobiano.
Para eu calcular esse jacobiano, eu tenho que fazer o determinante de uma matriz 2 por 2. Quem são os elementos dessa matriz? Aqui, primeira linha é o x. Então, eu vou derivar x em relação a r, depois eu vou derivar x em relação a θ. E aqui embaixo é o y. Então, eu vou derivar y em relação a r, depois eu vou derivar y em relação a θ. Tá, mas quem é x mesmo é r cosseno θ. Então, quando eu derivo isso daqui em relação a r, fica quanto? Quando eu derivo essa função aqui em relação a r, fica quanto? Fica só o cosseno θ, né? Que aqui é constante, derivada do r é 1, então vai ficar só o cosseno θ. Então, essa primeira derivada é só o cosseno θ. Agora, eu vou derivar o x em relação a θ. Então, volta para cá. Derivando isso aqui em relação a θ, quanto é que fica? Você vai derivar só o cosseno, né? Que é menos seno. Então, vai ficar menos r seno. Então, aqui vai ficar menos r seno θ. Tá, e agora aqui embaixo, eu vou derivar o y em relação a r. Tá aqui. Vamos derivar isso aqui em relação a r. Vai ficar só o seno. Aí eu escrevo aqui seno. Agora eu vou derivar o y em relação a θ. Conservo o r, derivo aqui, vai ficar cosseno. Então, vai ficar r cosseno θ. Calculo meu determinante. Então, vou multiplicar esse vezes esse, vou fazer aqui embaixo. Cosseno vezes r cosseno vai ficar r cosseno ao quadrado. Aí, menos esse vezes esse. Só que esse vezes esse vai ficar menos r seno ao quadrado. Então, menos r seno ao quadrado. Claro que menos... Opa, esqueci o menos aqui de dentro. Menos com menos vai dar mais. Então, isso aqui vai ficar igual a r cosseno ao quadrado mais r seno ao quadrado. Posso colocar o r em evidência. E vai ficar cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado. Só que isso aqui é igual a quanto, gente? É 1. Então, na verdade, isso aqui vai ser só igual a r. Então, o jacobiano, quando eu mudo as variáveis para coordenadas polares, é só r. Tinha que ter o determinante aqui, tá? Só que como no final deu r mesmo, eu estou considerando r positivo, então posso deixar só sem o determinante. Sem o módulo, desculpa, sem o módulo. Então, vou ficar só r mesmo. Então, esse aqui é o meu jacobiano. Então, quando eu for fazer a mudança de variável, vai ficar assim, ó. Isso aqui vai ficar igual. A minha região de integração vai ser outra. Aqui, como ele não especificou quem é D, eu não preciso especificar quem é o R, tá? Então, vai ficar só o R aqui mesmo. Aqui, como é que vai ficar a minha função? Não vai mais ficar x, y. No lugar do x, vai ficar r cosseno. Então, eu coloco aqui r cosseno θ. No lugar do y, vai ficar r seno. R seno. Além disso, eu vou ter que multiplicar pelo jacobiano, mas o jacobiano, para essa transformação, é r. Então, eu vou ter que multiplicar por r aqui. E no final, é só integrar. Integrar em dr, depois em dθ. Então, essa daqui é a minha transformação quando eu passo para coordenadas polares, de uma integral. Então, a única coisa que você vai ter que se atentar, além de mudar a região, primeiro, onde tem x, você vai colocar isso daqui, onde tem y, você vai colocar isso daqui, e não importa qual seja a função, sempre você vai multiplicar ela por r, quando você usar coordenadas polares. Esse r sempre vai ter, tá? Então, tome cuidado com ele. Ele sempre vai estar quando você for integrar em coordenadas polares. Tudo bem, gente? Agora a gente vai praticar, finalmente. Opa, uma dúvida? Sim, se a ordem aqui importa, né? Depende. Se você estiver num retângulo polar, a gente vai falar disso daqui a pouco, não importa. Agora, se for uma região polar mais geral, aí dependendo, você vai ter que fazer primeiro, normalmente você vai ter que fazer primeiro em R, depois em θ. Tá bom? A gente vai resolver alguns exemplos disso. Ok, então, perceba que até aqui foi mais parte teórica, mas não tem problema, eu precisava falar um pouco disso com vocês, para poder a gente praticar. Alguém tem alguma pergunta com relação a coordenadas polares? Estão gostando de coordenadas polares? É bem diferente, né? Ou não, professor, eu preferi as cartesianas. Só agora você vai ver que você pode até não ter gostado tanto assim, mas elas vão te ajudar muito. Quando a gente for começar a resolver os problemas, você vai perceber, entendi, realmente, eu precisava delas, das coordenadas polares.
Tá, então vamos lá. Segunda parte da aula. Segunda e última parte. Então agora finalmente vai resolver exercícios sobre mudança para coordenadas polares. Então, ó, primeiro eu vou definir o que é um retângulo polar. O retângulo polar nada mais é quando o meu R, que é o meu raio, está entre duas constantes, e o meu θ está entre duas constantes. Ou seja, o meu ângulo está variando entre dois ângulos fixos, e o meu raio, que é a minha distância, está variando entre duas distâncias fixas. Só que um retângulo polar, olhando lá no plano cartesiano, ficaria mais ou menos assim. Ó. Isso aqui é um retângulo polar, né? Onde perceba aqui, ó, o meu θ está variando desse ângulo aqui para esse. Né? Desse ângulo aqui, daqui para cá, para esse aqui, daqui para cá. E a minha distância está variando daqui, desse ponto P, até o ponto Q, que é a mesma distância daqui, do ponto S para o ponto R. Então, um retângulo polar, se você for escrever no plano cartesiano, ele seria mais ou menos assim. Então, não seria bem um retângulo como a gente está acostumado. Por isso que é um retângulo polar. Então, nesse caso aí, o meu ângulo está entre dois valores diferentes fixos e o meu R está entre dois valores fixos, o que me dá essa imagem aqui. Então, eu poderia usar essa imagem para chegar na integral que eu já cheguei ali pelo teorema. O que eu teria que fazer? Eu teria que dividir esse retângulo polar em outros retângulos polares menores, calcular, justamente, fazer aquela subtração, ter que calcular esse setor circular bem aqui, no final fazer a partição, fazer subretângulos, passar o limite, que eu ia chegar na mesma expressão. Eu ia conseguir fazer isso. Tá? Mas como a gente já tem o resultado pelo teorema, então a gente já sabe que no final eu vou ter isso daqui. Ó. Então, se eu tenho uma função f contínua e eu tenho um retângulo polar, então fazer a mudança é fazer essa mudança aqui, ó, onde no lugar do x vai ficar r cosseno, no lugar do y vai ficar r seno, e aqui vai aparecer o meu jacobiano, que é o meu rzinho. Aqui, ó, como é um retângulo polar, eu poderia integrar primeiro em θ, depois em r. Tanto faz. Mas se não fosse, eu teria que tomar cuidado com a ordem. Por exemplo, se eu estivesse numa região polar, aí nesse caso, o que é uma região polar? É quando o meu r está entre duas funções de θ. E o meu θ está entre dois valores fixos. Então, como o meu r está entre duas funções de θ, eu obrigatoriamente vou ter que integrar primeiro em r e depois eu integro em θ, usando as funções ali meus intervalos de integração. Bom, então chega dessa parte teórica e vamos finalmente para a parte prática. Então, exercício 1. Calcule essa integral, onde D é essa região aqui. Ó. D é a região onde x² mais y² é menor ou igual que 9. Vamos ver como seria isso daí. Então, finalmente, vamos chegar na parte de calcular as integrais, só que agora a gente vai usar coordenadas polares. Então, primeiro exercício. Tem essa integral dupla. Só isso daqui, né? O meu D é a região aqui dos pontos, tais que x² mais y² menor ou igual que 9. Pois bem, então vamos resolver essa questão. Gente, a função que eu quero integrar aqui, qual é a função, já que não está aparecendo nada? É a função 1, constante igual a 1. Tá? Então, a função é simples. Agora tem que ver com a minha região de integração. Só que a minha região de integração é isso daqui. Você já sabe fazer isso aqui desde a nossa primeira aula, primeira semana. Se eu pedisse para você, faça um esboço da minha região D, o que você faria? Você faria uma circunferência de centro na origem e raio quanto? Raio 3. E pegava todos os pontos que estão não só na circunferência, mas dentro dela, que é que eu tenho menor. Então, a nossa região D é isso daqui. Ó. Vou fazer aqui uma circunferência. E aqui o meu raio é 3. Pronto, então, esta daqui é a minha região D. Se eu fosse fazer a integral do jeito que estava aqui, de novo, o meu y estaria entre duas funções, que é menos raiz de 9 menos x² e mais raiz de 9 menos x². Já o meu x, ele estaria entre menos 3 e 3. Não é isso que eu ia ter que fazer?
Só que na hora que eu fosse integrar isso aqui, ia me dar muito trabalho, na hora que eu fosse colocar essa integral nas minhas regiões, nessa região de integração. Agora, uma dica. Quando é que você vai usar coordenadas polares? Bom, principalmente quando a sua região de integração for uma região circular, um disco, um setor circular, metade de um disco. Então, isso já está na cara. Se aparecer algo assim, tá, já sei. Eu vou usar coordenadas polares porque vai ficar muito mais fácil para mim. Porque, olha só, gente, vamos ver. Digamos que eu queria descrever essa minha região aqui, só que em coordenadas polares, ok? Então, se eu quiser descrever essa região em coordenadas polares, o que eu faria? Eu teria que olhar para o R e para o θ. O que é o R? É a distância da origem até o ponto que eu estou considerando. Então, nesse caso aqui, gente, a minha distância, qual é a distância mínima que eu tenho para R, nessa região todinha aqui? Pois é, só que a distância mínima, eu estou considerando não só a circunferência, estou considerando todos os pontos aqui. Então, qual é a distância mínima? É 0. Se eu considerar esse ponto bem aqui, que é a minha origem, quanto é o R aqui? É 0. Então, o valor mínimo para R é 0. Agora, eu te pergunto, quanto é o valor máximo para o R? É 3. Então, o R ele está variando de 0 até 3. Então, vem aqui e escreva aqui, olha, o R está variando de 0 até 3. Certo? Tem como ele passar de 3 nesse caso? Não. E o θ, que é o ângulo? Ou seja, o meu desenho, ele está só no primeiro quadrante? Ele está só no primeiro e no segundo? Ele está no primeiro, segundo e só no terceiro, não está no quarto? Não, ele está em todos os quadrantes. Então, o meu ângulo, ele está rotacionando de 0 até quanto? Até 2π. Então, o meu ângulo está em todos os quadrantes. Então, o R está entre 0 e 3, e o meu ângulo está entre 0 e 2π. Ok? Então, olhando para essa região aqui, em coordenadas polares, o meu raio está entre 0 e 3 e o meu θ está entre 0 e 2π. Todo mundo entendeu essa parte? Tudo bem, gente? Ok, agora, olha só a diferença dos limites para x e y para os limites de r e θ. Você tem alguma pergunta? Diga. Tá. Qual é seu nome? Stephanie de Elétrica. Tá, a Stephanie está perguntando como foi que eu cheguei nesses limites aqui. É porque, na verdade, Stephanie, aqui eu usei mesmo assim do início da aula. Eu dividi essa circunferência em duas partes, porque, na verdade, como seria a equação só da circunferência? Seria x² mais y² igual a 3², que é 9. Tudo bem? Aí eu quero isolar o meu y, eu quero escrever y em função de x. Quando eu isolo o meu y, nesse caso, vai ficar y é igual a mais ou menos raiz de 9 menos x². O que significa que quando eu isolo y, ele me dá duas funções. Quando eu uso o mais, eu estou contando com a semicircunferência superior e o menos com a semicircunferência de inferior. Então, eu digo que o y ele está entre essa função aqui embaixo e a função aqui em cima. Verticalmente, eu sempre vou estar aqui por baixo com essa função e por cima com essa função aqui. Por isso que o y ele sempre está acima dessa semicircunferência, vou colocar aqui, e ele está sempre abaixo dessa outra semicircunferência. Porque eu estou olhando isso aqui como se fosse uma região do tipo 1, onde o mesmo está entre duas funções, onde eu tenho essa função aqui de baixo e essa função aqui de cima. Por isso que o y está entre essa função e essa função. Foi assim que eu cheguei nesse limite. Ou seja, eu tive que olhar só metade da circunferência como se fosse uma função e a outra metade como se fosse uma outra função. E perceber que nessa região, verticalmente, eu estou sempre acima dessa curva e sempre abaixo dessa curva, o que me dá isso daqui. Tudo bem? Beleza. Então, ó, voltando para cá, você percebe que aqui ficou muito mais fácil para a gente. O R está entre 0 e 3, o θ está entre 0 e 2π. Então, como é que vai ficar a minha integral agora? Olha só como é que vai ficar a minha integral. A minha integral, que seria isso daqui, se eu fosse fazer essa integral, se eu fosse resolver ela em coordenadas cartesianas, o meu y estaria entre menos 9 menos x²
e mais 9 menos x quadrado. O x entre menos 3 e 3. E aqui a função é 1, então ficaria dy dx. Aí eu falo, olha, não quero isso daqui, eu quero coordenadas polares. Então, isso aqui vai ser igual. Quem vão ser minhas novas regiões de integração? Não vai mais ser isso, 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 isso. Não, o r está entre 0 e 3. Então, eu coloco entre 0 e 3. O θ está entre 0 e 2π. Então, eu coloco entre 0 e 2π. A minha função era a função 1. Quando eu passar para coordenadas polares, ela continua sendo a minha função 1 também. Não muda nada. Só que aqui tem que ter meu fator de correção, que é o jacobiano. Quem é esse fator de correção? O r. Então, aqui vai aparecer o r. Tá? Então, onde tem x, eu coloco o r cosseno, mas não aparece x aqui. Onde tem y, eu coloco o r seno, mas não tem y aqui. Tudo bem, mas o fator de correção vai aparecer, que é o r. Agora, eu vou integrar primeiro em r, depois em θ. Olha só como ficou muito mais fácil minha integral. Agora, eu vou integrar. Qual é a integral de r em relação a r? r quadrado sobre 2. Então, isso aqui vai ficar. Aí eu já coloco 1 sobre 2 aqui fora. Integral de 0 a 2π. E aqui vai ficar r ao quadrado, só que falta eu colocar o intervalo de 0 a 3. Depois eu ainda vou ter que integrar em relação a θ. Quando eu colocar no lugar do R3, vai ficar 9. 9 menos 0 é 9, que é constante. Então, vai sair da integral, vai ficar 9 sobre 2, integral de 0 a 2π dθ. Só que a integral disso é θ. Então, isso aqui vai ficar 9 sobre 2 θ de 0 a 2π. No lugar do θ eu coloco 2π, depois eu coloco 0. Isso aqui vai ficar 9 sobre 2 vezes 2π. Cancelo 2. E no final a resposta vai ser 9π. Acabou. Então aqui, depois que eu já transformei, isso aqui é integral dupla. Você já estava acostumado já. Né? Teorema de Fubini e tudo aquilo. Tá? Na verdade, a novidade aqui é só a transformação, mas depois que transformou, está aqui. 9π. Agora, olha só, gente. Por que ficou tão mais fácil, né, a integral? Porque antes eu não estava trabalhando com um disco. Agora, quando eu passo para coordenadas polares, olha como é. O meu r está entre 0 e 3. O meu θ está entre 0 e 2π. Como seria uma região dessa, onde as minhas coordenadas estão entre constantes? Não seria isso daqui, ó? Imagina que eu tenho aqui os dois eixos, só que aqui é o R, ou então aqui é o θ, aqui é o R. Então, o θ está entre 0 e 2π, bora dizer que o 2π está bem aqui. O R está entre 0 e 3, bora dizer que o 3 está aqui. Então, na verdade, a minha região seria essa daqui, minha nova região, né? Que eu vou chamar isso aqui de região R. Então, olha só, quando eu estava nas coordenadas cartesianas, a minha região era um disco. Quando eu passei para coordenadas polares, a minha região virou um retângulo. Ou seja, eu deixei de trabalhar com isso para trabalhar com isso. Só que, claro, você vai dizer, professor, mas um disco não é um retângulo. Não é. Por isso que tem um fator de correção, que é o jacobiano. Quando eu coloco o jacobiano, eu faço um fator de correção e eu consigo trabalhar com uma região retangular, ao invés de trabalhar com uma região circular. Ok? Entenderam por que ficou mais fácil? Né? Por conta disso. Então, aqui acabou. Né? E vamos resolver mais um exercício. Bom, olha só, próximo exercício. Calcule esta integral. Quem é a minha região de integração? Metade superior do disco com centro na origem e raio 5. Então, vamos fazer esse exercício. Esse é o nosso exercício 2. A integral é essa daqui, x² y. Aí tá, D, eu não vou escrever, mas a gente só vai decorar. Ó. D é a metade superior do disco, sendo na origem, raio 5. Tá? Então, decora essa frase, só vou decorar também, não vou escrever. Então, vamos lá, vamos para cá. A gente tem essa integral para resolver, ele já me disse, ele descreveu para mim. Opa, tem uma pergunta? Diga. Você quer ir no microfone? Assim que a sua pergunta pode ser de todos. Pode falar então aí. Boa pergunta. Qual é seu nome? Tá. Jéssica de?
Tá, a Jéssica de Engenharia Elétrica, ela fez uma boa pergunta. Ela falou, professor, por que o senhor não fez o jacobiano aqui? É porque, na verdade, o jacobiano, quando eu fiz, o que é o jacobiano? É quando eu mudo as variáveis. Eu estava mudando de coordenadas cartesianas para coordenadas polares. Quando eu calculei o jacobiano aqui, eu fiz para uma função qualquer. Né? Eu só apliquei quando eu mudo de cartesianos para polares. Sempre que eu passar de cartesianos para polares, o jacobiano sempre vai ser R. Então, na verdade, eu só fiz isso aqui para demonstrar de por que vai aparecer o R ali na minha integral. Mas depois que eu já fiz isso aqui, você não precisa calcular o jacobiano na prova. A não sei que eu peça, calcule o jacobiano. Mas fora isso, quando você for aplicar a integral dupla, você já vai colocar o Rzinho lá. Só que na sua cabeça você já sabe de onde vem. Ele vem do jacobiano. Mas aí você vai falar, professor, mas então por que o senhor ensinou o jacobiano? Se eu só vou usar ele uma vez. Em coordenadas polares. Mas depois, quando a gente for quando a gente for estudar coordenadas cilíndricas, eu vou ter que voltar para o jacobiano, que é uma outra mudança. E eu vou ter que ver qual é o meu fator de correção. Quando eu for estudar coordenadas esféricas, integrais triplas, eu vou ter que calcular o jacobiano de novo, porque é uma nova mudança de variável. Então, sempre que eu mudar a variável de uma forma diferente, eu vou ter que calcular o jacobiano, que é o meu fator de correção. Mas aqui mesmo, a integral dupla, eu já adianto que toda a mudança de variável vai se resumir em cartesiano para polar. Vai se resumir a isso. Então, já que vai se resumir a isso, meu jacobiano é sempre R. Ok? Então, por isso que eu não vou mais calcular ele, pelo menos não por enquanto. Só quando eu ir para integrais triplas. Apesar de que seria interessante na prova, né? Cair assim uma mudança diferente, falar assim, olha, considere essa mudança diferente, calcule o jacobiano. Seria interessante, né? Mas isso aqui também já é interessante, então vai ficar por aqui. Tá, então bora voltar para cá. Temos uma integral dupla, onde eu tenho aqui a minha função. Aí ele me disse que esse D é o disco, é metade de um disco, só a metade superior, centro na origem, raio 5. Então, você vem, coloca aqui, faz aqui meio disco, metade do disco superior, o raio que ele me disse é 5. Então, são os pontos que estão nesse semidisco, né? Mais os que estão dentro. Então, tá aqui, ó. Essa é a minha região de integração. Aí você olha para essa região, gente. Aí você fala assim, nossa, isso aqui é metade de um disco. É uma coisa circular. Então, você vai perder tempo tentando calcular coordenadas cartesianas? Não, você vai aplicar o quê? Coordenadas polares. Então, para essa região aqui, bora logo ver qual é as limitações, quais os limites para R e para θ. Então, R primeiro. Qual é o valor mínimo de R aqui? É 0. Né? Se eu considerar esse ponto aqui, o R é 0. E qual é o valor máximo de R? É 5. Então, o R, ó, ele está entre 0 e 5. E o θ? Qual é os limites de θ aí? De 0 a π. Né? Já que a minha região, ela só se encontra no primeiro quadrante e no segundo quadrante. Ela não aparece no terceiro nem no quarto. Então, o meu θ, nesse caso, ele está entre 0 e π. A partir de π, eu já não tenho mais região. Então, é só de 0 a π. Então, você já percebe que a gente caiu aqui num retângulo polar. Vai ficar muito mais fácil para a gente. Só que agora, ó, não é uma função 1, não. Agora é isso daqui. Então, vou ter que transformar algumas coisas aqui. Como é que vai ficar? Bom, primeiro, como é um retângulo polar, tanto faz. Eu integrar primeiro em R, primeiro em θ, tanto faz. Então, vamos dizer que eu vou integrar primeiro em θ. Então, aqui é de 0 a π e aqui de 0 a 5. Aqui eu já estou dizendo que eu estou mudando para coordenadas polares. Onde tiver x, eu vou colocar o quê? R cosseno. Então, como aqui é x ao quadrado, então vai ficar R cosseno ao quadrado. Vezes y. Onde tiver y, eu coloco R seno. Então, agora vai sumir x e y. Não vai mais ter x, vai ter só R e θ. Então, aqui vai ficar R seno θ. Acabou aqui? Não, porque ainda tem o jacobiano, que sempre ele vai aparecer. Então, está faltando ele aqui. Então, eu multiplico no final ainda por R. Está aqui o meu jacobiano. Agora sim eu vou fechar a integral. Eu optei por começar integrando em θ. Então, aqui vai ficar dθ dr. Tá, a partir daqui, vou trabalhar com isso aqui, né? Então, isso aqui vai ficar igual. Integral de 0 a 5. Integral de 0 a π. Aí tá, bora ver lá o quantos R's tem aqui, né? Aqui vai ficar R ao quadrado. Então, R ao quadrado vezes R vezes R. Então, são 4.
vai ficar r à quarta. Então, eu coloco aqui r à quarta. Ok. E aqui? Aqui vai ficar cosseno ao quadrado. E aqui? Aqui vai ficar seno. Então, vai ficar cosseno ao quadrado. E aqui vai ficar seno. Ok. Optei por integrar primeiro em θ, depois em r. Tá. Agora, vocês concordam comigo? A parte daqui é integral dupla, como vocês já estão acostumados. A parte daqui não é mais novidade para vocês. Aí vocês concordam comigo que esse integrando aqui, ele é uma função que depende de r, vezes uma função que depende de θ? Então, lembra que eu não posso separar em duas integrais diferentes não, mas em duas integrais e calcular simultaneamente? Então, vou fazer isso para facilitar. Então, aqui vai ficar igual a integral de 0 a 5, aí r à quarta, dr, integral de 0 a π, aí sobrou aqui cosseno ao quadrado, seno. E aqui, dθ. Ok, essa aqui é mais fácil, né? R à quarta, a integral vai ficar r à quinta sobre 5. Então, vou colocar r à quinta sobre 5. Isso de 0 a 5. Tá, o que eu posso fazer aqui? Bom, tem mais jeito de você resolver, mas eu olho, ó, aqui é como se eu tivesse uma função composta, né? O que é cosseno ao quadrado? É o cosseno ao quadrado. Está aqui. Eu posso olhar para o cosseno e chamar ele de quê? De u. A derivada do cosseno é menos seno. E eu tenho um seno aqui. Então, isso aqui é cálculo 1 já. Isso aqui é cálculo 1. Então, eu vou usar aqui substituição para calcular essa integral. É isso que eu vou fazer. Então, venho aqui, ó, vou chamar o meu cosseno de u. Vou fazer aqui embaixo. Vou colocar u igual a cosseno θ. Então, du é igual a derivada menos seno θ. Ok. Então, vamos ver como é que vai ficar isso daqui. Vai ficar integral, vou colocar aqui integral. Vamos lá. Quando θ é 0, aqui vai ficar cosseno de 0, que é 1. Então, eu coloco 1 aqui. Quando θ é π, aqui vai cosseno de π, vai ficar menos 1. Então, eu coloco menos 1 aqui. Ah, professor, deu aqui maior ou menor? Não tem problema, pode deixar assim. Aqui vai ficar u ao quadrado. E, opa, esqueci aqui do dθ, desculpa. Ó, perceba que du é menos seno de dθ. Está aqui o seno θ dθ. Né? Então, seno θ dθ é menos du. Tudo bem? Então, aqui vai ficar du. E aqui vai ficar menos, aqui na frente. Pronto. Agora, isso aqui ficou muito mais fácil, né? Vai ficar u ao cubo sobre 3. Tá, vamos continuar. Aqui, gente, no lugar do r eu coloco 5, vai ficar 5 à quinta. 5 à quinta dividido para 5, vai ficar 5 à quarta. Então, vai ficar 5 à quarta. Aí tem esse menos aqui, né? Vou deixar esse menos aqui por enquanto. Aqui vai ficar u ao cubo sobre 3. U ao cubo sobre 3. Eu vou colocar o sobre 3 aqui, já que ele é constante. Só que falta eu aplicar aqui nesse intervalo, né? Que é 1 até menos 1. E aqui eu venho. Vai ficar menos. Aqui, 5 à quarta, 25 vezes 25. Dá 625. Vou colocar 625 sobre 3. Aqui, no lugar do u, vou colocar menos 1. Vai ficar menos 1 ao cubo, vai ficar menos 1. Aí, menos. Agora, eu vou colocar no lugar do u, 1. 1 ao cubo é 1. Vai ficar aqui 1. Menos 1 com menos 1 vai ficar menos 2. Menos 2 vezes 625 vai me dar 1.250, positivo, porque menos com menos vai dar mais, dividido para 3. Aqui não é divisível por 3, então terminamos aqui. Mas, como eu disse, o mais importante é fazer a mudança. Fez a mudança, o resto é cálculo 2, e aqui ainda usei cálculo 1. Então, eu cheguei nesse meu resultado. Alguém tem alguma pergunta? Alguma dúvida? Está tranquilo? Você diz, professor, não ficou tão fácil assim, né, quando eu transformei. Não, tudo bem, mas vai fazer por cartesiana, né, ver o que vai dar. Eu nem tentei, na verdade, mas pode ser que nem seja tão complicado. Depende do assunto, já que aqui ficou x² de qualquer forma, né? Enfim, mas ainda assim não foi difícil, né, quando transformei, principalmente a região de integração. E é esse o nosso resultado. Próximo exercício. Vamos lá, a gente tem 15 minutos.
Então, olha só, vamos aqui para o nosso quadro. Claro que eu não vou fazer exercício, só vou comentar algumas coisas, já disse que ele vai ficar para casa. Mas aqui, ele quer o volume dessa região, onde z igual a menos, a região limitada entre o z igual a 0 e o z igual a menos 1, igual a 1 menos x quadrado menos y ao quadrado. Só que ele mesmo me diz que isso é um paraboloide. E, de fato, isso aqui é. Porque, ó, se você for reparar, isso aqui eu posso escrever desse jeito. 1 menos x quadrado mais y ao quadrado. Isso aqui eu posso usar até aqueles argumentos de gráfico. Por exemplo, se fosse só isso daqui, x quadrado mais y ao quadrado, você sabe fazer o gráfico disso. É um paraboloide, né? Então, você faria aqui, faz os 3 eixos. Se fosse só isso daqui, isso aqui seria o nosso paraboloide, que é famoso já, você já sabe até fazer ele. Ficaria isso daqui. Só que quando eu coloco menos, o que eu faço? Vou inverter, ele vai ficar para baixo. Então, ele ficaria assim. Só que não é só isso. Então, quando eu tenho menos, eu tenho esse. Então, eu vou pegar esse gráfico e deslocar uma unidade para cima. E aí eu vou ter realmente o sólido que eu quero. Então, o sólido que eu quero seria o meu paraboloide, o invertido, só que deslocado uma unidade no eixo Z. Então, seria algo mais ou menos assim. Está aqui, aqui no eixo Z. Aqui é 1, e aqui eu tenho o meu paraboloide. Tá? Então, olha só. Isso daqui que eu fiz é justamente a região que ele quer. Porque ele quer a região que está abaixo desse paraboloide, que é o paraboloide aqui, e acima do z igual a 0. Mas a gente diz z igual a 0 é o quê? Não é o plano x, y? Então, o que ele quer, na verdade, é essa região aqui, ó. É esse sólido que ele quer. Então, na verdade, isso aqui se resume a eu calcular a integral para essa função. Só que, na verdade, o desafio maior dessa questão é você saber a região de integração. Só que você concorda comigo, qual é a região de integração? O meu domínio não está aqui no plano XY? No plano XY, isso aqui não seria um disco, uma circunferência, de centro na origem e raio 1? Ah, pessoal, como é que eu sei? É só eu zerar o z, ó. Zero z aqui vai ficar x quadrado mais y quadrado igual a 1. Então, a minha região de integração aqui nesse caso seria uma circunferência de centro na origem e raio 1. Aí, nesse caso, fica bem óbvio que a gente vai ter que usar coordenadas polares. O r está entre 0 e 1, o θ está entre 0 e 2π, e eu vou ter que integrar essa função aqui. Só que quando eu transformar isso aqui para coordenadas polares, isso aqui vai ficar 1 menos r quadrado. Aí vai ficar bem fácil de eu calcular a integral. Mas isso é para casa, vocês vão fazer isso na casa de vocês, e depois vocês vão verificar, né, só comparar aí as respostas. Bom, então é isso. Obrigado pela presença. Quarta-feira a gente vai se ver novamente. Até mais.